Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão se virando aí? Como é que está sendo esse isolamento para vocês? Como é que está sendo essa quarentena, né? Já aproveita e faz aí um comentário, escreve para o que você está fazendo para passar por esse momento difícil, né? O que você está fazendo para ocupar o seu dia? Quais são as dificuldades que você está tendo, né? Se você tem alguma necessidade, até pelos comentários a gente, quem sabe aparece alguém para te ajudar, né? Então vamos usar esse momento também para a gente se comunicar através desse vídeo. Meu nome é Rodrigo Costa, sou professor da Star Cursos e Treinamentos e a gente pensou em algumas maneiras para a gente poder fazer a nossa parte também, de ajudar as pessoas a passarem por esse momento de uma maneira mais tranquila. Tá? Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é essencial para a gente poder superar essa fase difícil. Antes da gente começar, vou trazer algumas pessoas para falar com vocês, né? Alguns parceiros, e para também mostrar para vocês que a gente não está sozinho, que a gente, embora cada um esteja na sua casa, todos podem conversar, participar e contribuir para que esse momento seja especial para você também. Olá, tudo bem? Eu sou a Fabiola, diretora da Star Cursos e Treinamentos. Nós estamos aqui para informar sobre as novidades, as dicas, as orientações, enfim, hoje foi divulgado nas nossas redes sociais que teremos muitas coisas para passar para vocês nesse período. Então, você que é nosso aluno ou que não é nosso aluno, também pode participar. Então, nós iremos iniciar hoje com o tema sobre inteligência emocional, que será feito pelo Rodrigo. Espero que você aproveite esse momento, que você tire muitas informações e agregue isso para a sua vida, tá? Todos estamos juntos nesse momento, fazendo a prevenção conforme a determinação da governamental, né? Então, o importante é prevenirmos para que esse momento passe o mais rápido possível e que possamos estar juntos novamente, ok? Então vamos lá, bora conhecimento agora? Olá pessoal, eu sou o professor Rafael. Eu gostaria de deixar o meu recadinho aqui nessa semana de quarentena que nós estamos passando, né? É importante que a gente fique em casa porque a doença ainda é pouco conhecida, estão estudando e quando se trata de saúde, o melhor a fazer é sempre a prevenção, ok? Então fiquem em casa e busquem informação sempre de órgãos oficiais, ok? Para que não caiam aí nas fake news. Beleza, pessoal? Até mais! Pessoal, aqui é a Ana Paula, secretária da Star Cursos e Treinamentos. Venho convidá-los para participar de uma nova programação que estamos preparando com todo carinho para vocês. O professor Rodrigo irá abordar o assunto inteligência emocional, que é algo que nós devemos praticar todos os dias, mas não sabemos nos pontuar. Hoje estamos vivendo um momento delicado, né? Saímos totalmente da nossa rotina e nós devemos absorver coisas que nos faz bem. Então a minha dica é, saia um pouco das redes sociais, do Facebook, coisas que não estão acrescentando em nada, porque está tendo muitas informações equivocadas, né? E isso prejudica a nossa mente. E a nossa mente, ela é o combustível para o nosso corpo. Então, se nós estamos com a mente boa, né, com a mente limpa de informações ruins, o nosso corpo também ficará bem. Então, eu convido vocês para participar. Você que é aluno, você que não é aluno, estão todos convidados. Venham com a Star. Então, pessoal, para aproveitar essa possibilidade que a gente tem de se comunicar também, vai aproveitando aí, coloca de onde você é, né? Qual é a sua cidade, de que bairro você está, né? Para a gente poder ter ideia de para quem está chegando isso. E com o tempo também a gente vai colocando outros vídeos sobre outros assuntos que são interessantes, sobre conteúdos não só sobre essa pandemia, mas também outros assuntos que a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas. E você, se tiver alguma sugestão de tema que você quer ver, já vai colocando nos comentários aí pra gente também, tá?
Iniciando então o nosso momento aqui de reflexão e de entendimento, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente resolveu falar sobre esse assunto? Né? É uma das coisas importantes a gente, em momentos difíceis, em momentos complicados, é cada um contribuir com aquilo que pode contribuir para ajudar as pessoas. Né? Então, como a gente trabalha com ensino, a gente é uma instituição de educação, a gente vai procurar, através da educação, ajudar as pessoas a passarem por isso. Tá? E a gente vai começar a falar de inteligência emocional. Né? O que é essa inteligência emocional? Vamos primeiro entender como é que funciona o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro é uma máquina fantástica, né? É impressionante a capacidade que a gente tem, a capacidade cerebral. Né? E esse cérebro que a gente tem, ele está basicamente dividido, né? Na maneira de funcionar, no seu funcionamento, em razão e emoção. Tá? O que é a razão, o que é a emoção? A razão é aquilo que nos leva a fazer logicamente as coisas. Né? Então, são pensamentos que a gente tem, pensamentos lógicos, pensamentos, né, que levam a gente a alcançar um objetivo, que levam a gente a fazer as coisas certas, né, que levam a gente a fazer o que precisa ser feito. E a emoção é aquilo que nos dá o tempero para a vida. Então, se a emoção estiver equilibrada, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente consegue descobrir coisas além da razão, além do normal, né? E essa razão e essa emoção, ela precisa ter um equilíbrio, porque se não estiver equilibrado, a gente começa a tomar decisões erradas, baseadas principalmente na parte emocional. Hoje em dia, como em todos os momentos que houveram historicamente aí de conflitos, de momentos de crise, momentos de desespero das pessoas, as pessoas tendem a reagir emocionalmente em várias situações. Né? O que é reagir emocionalmente? Primeiro a gente tem que entender que o ser humano, ele é um animal, né? Ele é um animal. E o que difere o ser humano de outros animais é justamente a parte emocional, né? A parte racional, aliás. Né? Porque a gente consegue antever as situações, a gente consegue tomar decisões analisando os fatos, a gente consegue tomar decisões vendo qual vai ser a consequência dos nossos atos. Tá? Então isso nos diferencia dos animais, mas não nos torna outros seres, né? Não nos torna diferentes completamente dos animais. Né? Quanto mais emocional a gente estiver, quanto mais agindo pela emoção a gente estiver, mais próximo ao comportamento mais básico, né? mais animal a gente está. Né? Então a gente precisa, principalmente nesses momentos, encontrar a razão. Né? Quer entender como que a gente está se relacionando entre razão e emoção nesses momentos difíceis? Como que o emocional acaba pesando também? Olha só. A gente tem aqui um quadro do que seria razão e do que seria emoção nos tempos atuais, tá? Então, por exemplo, se a gente vai agir racionalmente em algumas situações, a gente tem, por exemplo, a situação de comprar álcool gel, que está super aí em evidência e que é realmente interessante, né? Mas comprar álcool gel é uma decisão racional, né? A gente recomenda que as pessoas tenham álcool gel, né? Se a gente, os médicos, né, recomendam que as pessoas tenham álcool gel. Mas estocar álcool gel é uma atitude emocional. Por que é uma atitude emocional e não é uma atitude racional? Né? Olha só, o álcool gel, ele é uma medida de facilitação da sua higiene pessoal. Não é a única alternativa e também não é ele que vai resolver o problema 100% dos casos, né? Não é ele que vai resolver a pandemia, tá? Então, qual que é a recomendação dos médicos, dos especialistas? Que você lave as suas mãos com água e sabão, que você evite contato com outras pessoas para evitar esse contágio, né? Então, a proteção que você tem, que você deve ter individualmente, né, é lavar as suas mãos com água e sabão. O que é o álcool gel? O álcool gel é uma possibilidade que você tem que, não tendo a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, você pode pegar o álcool gel e higienizar suas mãos.
tá? E passar nas suas mãos para fazer a limpeza delas, para evitar o contágio, tá? Mas é uma opção, é opcional, é a mais. Se você tiver se você tiver água e sabão, você não vai precisar ter o álcool gel. Se você está na sua casa, né, e você vai lavar as suas mãos, não precisa passar álcool gel, lava com água e sabão. Água e sabão, as pessoas têm mais facilidade de ter acesso, né? Uma medida racional é você lavar suas mãos. Você ter álcool gel para uma situação em que você não pode lavar suas mãos com água e sabão é uma coisa racional que você pode fazer. Mas o que você vai fazer com 10 frascos de álcool gel na sua casa? Né? O que vai te proteger a mais? Né? O que vai fazer diferença? Você ter um estoque de álcool gel? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o seu emocional fala que você precisa se proteger, que precisa proteger sua família, e aí você vai e compra álcool gel em excesso, né? Só que aí acontecem consequências, e essas consequências não são as melhores consequências. Então, pessoas que não compraram álcool gel porque você comprou todo o estoque, elas podem precisar desse álcool gel no momento que não tem água e sabão e vão lavar suas mãos, não vão lavar suas mãos, não vão se higienizar e vão se contaminar, né? E aí, mesmo que você tenha todo estoque de álcool gel no mundo, você não vai fazer diferença, né? Porque outras pessoas vão faltar, que teriam necessidade daquele produto, né? Vai faltar para elas e a pandemia continua avançando. Mesmo que você se isole na sua casa, né, que você consiga ficar esse tempo todo em quarentena, se a gente não conseguir resolver isso logo no nível mundial, a coisa vai se estendendo, o tempo vai ser maior. Então, o sacrifício que a gente deve fazer racionalmente agora é se esforçar para nesses dias que forem nos exigido que a gente fique em quarentena, que a gente fique em casa, que a gente fique em isolamento social, a gente fazer isso da melhor maneira possível para quem é possível fazer. Por quê? Porque aí a gente consegue passar por esse momento de pico mais rapidamente e mais cedo a gente vai conseguir começar a voltar à nossa rotina, tá? Então, entendeu a diferença entre razão e emoção? Olha só um outro aspecto, né? Comprar mantimentos, né? Ou seja, você comprar alimentação, comprar alimentos, comprar coisas para limpeza de casa, né? Isso é uma medida racional, afinal, quanto menos você sair de casa, melhor. Então, se você tiver mantimentos em casa, você não vai precisar ficar indo todo dia ao mercado, né? Então, é interessante você comprar mantimentos, mas você não pode comprar, estocar itens orgânicos, por exemplo. Você vai comprar frutas em excesso, comprar verduras em excesso, porque isso vai se deteriorar, vai estragar, né? Não adianta você comprar um montão de coisas que vai estragar, né? E também estocar produtos desnecessários, né? Então, não é uma atitude extremamente emocional você ver essas pessoas que estão indo ao mercado e comprando um monte de papel higiênico, né? Porque não é o item essencial, ele não vai fazer diferença, né, para você passar por essa sequência de dias aí que você vai ficar em casa, né? Você, lógico, precisa comprar papel higiênico, mas estocar papel higiênico não vai ajudar em nada a resolver o problema. Então, é uma atitude emocional das pessoas, né? Se você teve alguma dessas atitudes, se você comprou alimentos em excesso que você não vai conseguir consumir antes deles estragarem, ou se você comprou papel higiênico em excesso, se você estocou álcool gel, alguma dessas coisas, né, já precisamos verificar a sua parte emocional. Você já está passando por essa crise, por esse momento, com o seu seu lado emocional meio comprometido, né? Então ainda está tempo da gente parar, pensar e tentar ajustar isso, né? Porque não é aquilo que vai resolver o problema, tá? Outro exemplo mudar a nossa rotina. A gente precisa mudar a nossa rotina e seguir as orientações das autoridades, as informações ou as sugestões ou as determinações governamentais, tá? Isso é agir racionalmente, né? Por quê? Porque principalmente ou independente das suas preferências políticas, né, das suas preferências morais ou né, qualquer coisa que te guie numa situação normal, a gente não está numa situação normal, né? Qual que é a diferença de você ter ideias, você pensar em como poderia resolver o problema, você pensar quais seriam os caminhos corretos para sair dessa situação,
né, você pensar aí na sua casa e colocar na internet, você divulgar isso para as pessoas, né, qual que é a diferença? A diferença é que as pessoas que estão no governo, as pessoas que estão, os prefeitos, os governadores, os presidentes, eles estão assessorados, eles estão discutindo as medidas a serem tomadas junto com as equipes médicas, junto com os especialistas, com os cientistas, né, pensando nas melhores situações, né, nas melhores soluções para as situações. Então, a gente aqui de casa, a gente pode fazer a nossa parte, né, quem está tendo que trabalhar, né, a gente que trabalha na área de saúde, de segurança, de transporte, de alimentação, né, a gente agradece muito, né, que se você é uma dessas pessoas que está precisando e trabalhar para ajudar as outras pessoas, vocês são extremamente necessários, né? Mas caso contrário, né, se você não pode ajudar, né, desse jeito, se você não pode ajudar com o seu conhecimento, se você não pode ajudar financeiramente as pessoas, né, não fique espalhando coisas que você não tem como comprovar, né? E o emocional é isso, né? Ignorar a realidade da situação, a gravidade dessa situação, né? E muita gente pega informações soltas e tenta comparar, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é que essa pandemia, ela não dá para comparar com outro momento, né? Então, se você tem muita gente pegando dados de outras crises humanitárias, de outras epidemias aí, querendo comparar os números com essa para diminuir a gravidade dessa, né? Só que a gente, primeiro, que essa situação não está terminada, ou seja, o número de casos que a gente tem ainda vai evoluir, ainda vai mudar, né? E a gente comparar isso com a gripe suína, com a gripe aviária, né? Com a gripe espanhola, comparar isso, o nosso país com outros países, nesse momento é muito complicado, porque a gente não tem todas as informações, né? E quando a gente olha as mesmas mensagens que a gente está recebendo pela rede social e analisa isso dentro do período, a gente percebe que a situação é muito mais grave agora, né? Então a gente precisa entender que não há uma maneira de a gente comparar a situação atual com outras situações. Então, mesmo que você tenha muito boa intenção em colocar na internet as informações, tentar informar as pessoas, tentar amenizar o problema para passar melhor por isso, entenda que não há como comparar. Então, quando você faz esse tipo de comparação, você não está agindo racionalmente, você está agindo emocionalmente. E aí você não está conseguindo analisar os números direito, tá? Então, essa diferença entre o racional e o emocional precisa ser muito bem entendido, e a gente precisa compreender que o nosso emocional não é o melhor parâmetro para a gente tomar as decisões agora. A gente precisa racionalizar as nossas emoções. Então, ter o equilíbrio entre a razão e a emoção nesse momento é fundamental, é essencial para que a gente consiga os melhores resultados. Beleza? O coronavírus é um grupo de vírus que causa infecções respiratórias. Um novo agente do vírus, descoberto em 2019, é responsável pela doença Covid-19. Ele pode se propagar pelo ar, em espaços compartilhados ou se fixar em uma superfície no momento da tosse ou do espirro. Uma das medidas de prevenção mais eficazes do novo coronavírus é evitar as aglomerações de pessoas. Neste momento, evite ir a festas, eventos, bares, academias, igrejas e locais lotados. O ideal é ficar em casa o máximo de tempo possível, para não correr o risco de se infectar pelo vírus ou propagá-lo para outras pessoas. Quando for preciso sair às ruas, tome as medidas de prevenção necessárias e tente manter pelo menos 1,5 metro de distância das outras pessoas. Quem for diagnosticado com coronavírus deve ficar em casa em isolamento restrito. Como é um vírus novo, ainda não temos imunidade nem remédios para ele. Proteja-se! Pessoal, então é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode fazer para a gente conseguir passar por essa situação de uma maneira mais racional é entender
racionalmente o que está acontecendo. É a gente entender qual é a diferença desse momento, desse coronavírus, para outras influências que a gente teve, para outros momentos de contágio que a gente teve, tá? Duas questões importantes que a gente está ouvindo o pessoal falar e tem muita gente que não está conseguindo entender, tá? A gente precisa entender, para a gente passar mais racionalmente por esse momento, qual que é a diferença, quais são as diferenças desse coronavírus que provoca a doença chamada Covid-19 para as outras gripes que a gente teve, para as outras epidemias que a gente teve recentemente, nos últimos 20 anos. Tá? A primeira diferença que eu acho fundamental e que é o que está causando tanta apreensão e tantas atitudes dos governos no sentido de provocar o isolamento social, ou a quarentena, como o pessoal diz, é o contágio. Ele é muito contagioso, né? Isso passa de uma maneira muito rápida para as pessoas, né? Então, em uma festa, uma pessoa pode passar, mesmo sem ter os sintomas, mesmo sem ela estar tossindo, sem ela estar com coriza, né? Sem ela estar com sintomas patológicos, né? Sintomas clínicos, ela pode passar isso para muitas pessoas dentro de uma festa, só por esbarrar, né? Só por estar ali próxima, respirando próxima dessas outras pessoas. Uma festa é um lugar de muita aglomeração de pessoas, né? E a gente teve exemplos aí do pessoal que foi em casamento, que aí contaminou várias pessoas dentro do casamento, né? E depois as pessoas vão viajar para outros estados e levam a doença para outras pessoas, enfim, tá? Então essa é a primeira coisa, ele é muito mais contagioso, é uma capacidade de contágio impressionante do que os outros problemas que a gente teve, tá? A segunda questão é a da letalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem depois de ficarem doentes. E aí tem muita gente querendo diminuir o problema, né, falando que é uma letalidade muito baixa, ou seja, poucas pessoas vão morrer, ou que quem vai morrer quem vai nos deixar são pessoas que já têm algum comprometimento, já têm algum problema de saúde, né, ou que são os idosos, enfim, né? Eu acho que nesse momento, se a gente tentar partir para esse lado, a situação vai ficar muito complicada, porque mesmo que as pessoas que perdem suas vidas nesse caso geralmente têm alguma outra condição, mas eu quero que você pense o seguinte: essa outra pessoa não é um número, né? Não é uma pessoa que não tem família, é uma pessoa que não sustenta uma casa, não tem pessoas mais importantes ou pessoas menos importantes. A gente, como humanidade, a gente deve lutar por todas as vidas, né? Então a gente não pode ficar pensando, ficar tentando até emocionalmente diminuir a gravidade da situação, falando, não, eu sou jovem, eu não tenho problema de saúde. Gente, não é o momento de pensar no eu, é o momento de pensar em todos, na coletividade. Então, pensar que, mesmo que corram mais riscos alguns grupos específicos de pessoas, essas pessoas que correm mais risco podem ser os seus pais, os seus avós, os seus vizinhos, né? Pode ser você, pode ser o seu filho. Não é só questão, já seria motivo para a gente se preocupar imensamente, mas não é só a questão da idade das pessoas ou só a questão de uma diagnosticado problema respiratório ou de alguma coisa que a pessoa tenha de pré-existência, né? E isso ainda é muito novo. As pessoas ainda não têm certeza de tudo que está acontecendo. Os especialistas ainda estão estudando o assunto. Isso demora muito tempo, né? Então a gente não tem como garantir, primeiro, que as pessoas jovens que se contagiarem com esse vírus, que elas vão ficar imunes. Ainda não é garantia isso, né? Não é garantia que na nossa situação, dentro do nosso sistema de saúde, né, dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, né, que vai ser como é em outros lugares. A gente não tem essa certeza. O que a gente pode garantir é que é muito contagioso, muita gente, se isso não for contido, vai ter que ficar internada no hospital, muita gente vai ficar em estado grave e a gente não tem estrutura física do hospital. Não é uma questão
mas o governo tal colocou, né, tinha que ter feito mais leitos, ou o governo atual deveria ter feito mais leitos, ou é um problema que a nossa saúde pública não é excelente. Gente, nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, não há estrutura para isso. Como eu disse anteriormente, a gente não tinha como imaginar que isso ia acontecer, e a gente não teve nenhuma situação anterior que se equiparasse a essa, que fosse do mesmo tipo, né, de necessidade dessa crise pandêmica aí. Então, a gente precisa entender o que fazer para passar por isso, né? Ficar olhando para trás e procurando culpados, ficar olhando para o que está acontecendo aí e tentar definir a culpa de quem ou o que deveria ter feito. Ficar olhando para o passado não vai resolver nosso problema. A gente precisa fazer coisas para evitar que aconteça aqui com a gente o que está acontecendo em outros países, né? Então, uma das coisas que a gente vê que fizeram muita diferença são quem tomou medidas cedo, né, para evitar, quem se isolou, quem isolou a população, vai ter reflexo econômico, sim, né? Não tem como escapar disso. Muita gente, né, não vou falar todo mundo, mas muita gente, a maioria da população vai ter imensos prejuízos financeiros em relação a isso, vai ter que resolver depois, e aí os governos vão ter que ajudar, as empresas vão ter que ajudar a gente a passar por esses problemas financeiros, mas a principal questão agora é a saúde, né? Para a gente não ter um colapso na nossa rede de saúde, para a gente não perder muitas vidas, né? A gente precisa passar por isso de uma maneira mais racional, tá? E isso a gente precisa entender para conseguir entender os motivos pelos quais a gente precisa ficar isolado, entender os motivos pelos quais a gente precisa deixar as pessoas que a gente ama, as pessoas que têm mais idade ou que têm algum problema respiratório, isoladas, né? Para a gente entender que quando a gente tiver algum tipo de sintoma, a gente precisa se isolar, né, cada vez mais, para que a gente não propague isso, para que a gente não divulgue, não aumente o problema, que barre em nós, né? Isso a gente consegue observar na China, consegue observar em alguns países que estão tendo, na Coreia, que tiveram um resultado melhor, agora que já estão numa situação melhor, que esses dias que a gente fica isolado, esses dias que a gente está preso, eles fazem muita diferença no que vai acontecer daqui para frente, né? No quanto as pessoas vão se contagiar. Tá? Então, independente dos números, independente dos estudos numéricos, eu quero trazer para vocês uma visão que é a seguinte: é necessário a gente seguir as orientações governamentais, porque as pessoas que estão fazendo isso, elas estão bem assessoradas, estão com os especialistas, né? E é interessante a gente saber que não é um problema, uma culpa nossa, né? Não é um problema que você pode resolver, né? E entender que não é um problema que você pode resolver sozinho vai te tirar uma carga emocional grande. Saber que vai ter consequências, saber que vai te dar dar um transtorno grande, você vai passar por um momento de estresse grande, mas vai passar. Uma hora isso vai começar a diminuir, depois isso, como nas outras crises que tiveram, depois isso vai se normalizando, depois vai se ou descobrir um medicamento que cure isso, então as pessoas começam a sentir sintomas, a tomar o medicamento vai resolver, ou vai se descobrir uma vacina que a gente tome e que a gente não se contagie mais por isso, né? Que a gente não pegue mais essa doença. Mas isso leva um tempo. E até lá a gente vai ter que passar por isso. Saber que é um momento histórico, é um momento de mudança, é um momento de transformação. E toda transformação, toda mudança, ela exige sacrifício, tá? Então, se a gente pegar esse momento e entender e conseguir pegar esse momento e colocar como meta da gente sair transformado, sair melhor dele, a gente vai passar mais fácil por isso. Isso vai valer a pena porque a gente vai preservar as pessoas que a gente ama e vai valer a pena porque a gente vai sair como uma sociedade melhor desse momento. A gente vai sair com uma humanidade melhor, né? Percebendo o que realmente importa nas nossas vidas.
Falando especificamente da inteligência emocional, tá? O que é a inteligência emocional? É a capacidade de criar motivações para si próprio, né? De persistir no objetivo, né? Apesar dos percalços, apesar das dificuldades, controlar os impulsos e saber aguardar para a satisfação dos seus desejos, de saber esperar, de se manter em bom estado de espírito e de impedir a ansiedade, que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático, ou seja, se colocar no lugar dos outros e se manter autoconfiante, né? Se manter sabendo da sua capacidade, sabendo que você vai passar por isso, tá? Então, ter inteligência emocional é saber que você é capaz de passar por isso que está acontecendo, é saber que você é capaz de passar por isso, e saber que é difícil, mas que vai ser possível a gente resolver esse problema, tá? Como que a gente faz para ter essa inteligência emocional, para passar por isso, né? Vamos lá. A gente tem que contar com algumas habilidades que a gente tem, tá? Que a gente tem ou que precisa desenvolver. Então, são algumas habilidades específicas que você vai adotar como meta você ter essas habilidades desenvolvidas nesse período, tá? Então, anota aí, a primeira habilidade que a gente precisa ter é o autoconhecimento. Ou seja, você precisa entender como você funciona emocionalmente, né? O que te faz perder a cabeça, a gente fala de perder a razão, né? Perdeu a razão, vai para o emocional, né? O que te faz perder a razão, né? Quais são as coisas que te tiram do sério, né? Quais são as coisas que te deixam triste? Quais são as coisas que te fazem sair da casinha, tá? Então, ter esse autoconhecimento, saber quais são essas coisas que te dão mais dificuldade é essencial. Por quê? Porque isso vai fazer você conseguir identificar que nesse momento essas coisas que te tiram do sério, elas não podem mais fazer isso. Essas coisas que te abalam, elas não podem mais fazer isso. Então você vai ter que se conhecer para conseguir identificar o momento, os gatilhos que te levam a se perder emocionalmente e não deixar isso acontecer. Fazer o lado racional, assumir o controle nesses momentos, tá? Como assim? Né? Se você tem uma grande dificuldade quando as pessoas te cobram alguma coisa, ou se você tem uma grande dificuldade quando alguém não faz aquilo que você gostaria do jeito que você acha que é o melhor jeito para ser feito, nesse momento você vai ter que ser mais tolerante. Né? Você vai ter que treinar isso, desenvolver essa habilidade. Né? Porque você sabe que emocionalmente não é um momento legal, não é um momento que você está 100%, e não dá para estar 100% para passar por essa situação. Então, você sabe aquilo que te atrapalha, então você vai ou evitar isso ou se controlar para passar por isso. Você se conhecendo, sabendo disso, você vai encontrar ferramentas, vai encontrar meios de passar por isso sem perder a cabeça, tá? Então, hoje, muita gente está trabalhando, está estressado porque aumentou o fluxo de trabalho, porque está preocupado que às vezes está atendendo muita gente e aí pode levar essa doença para a família, né? Então, calma, né? Quem está com muito volume de trabalho, que está correndo muito risco, calma, né? Vamos fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas racionalmente. Você sabe o que você precisa evitar, você sabe os cuidados que você precisa ter, né? E aí você vai ter que se organizar para que o seu lado emocional não comprometa o seu dia a dia, não comprometa o seu trabalho, tá? E se você está isolado em casa, né? Você está lá entediado, você está querendo fazer as coisas na rua, né? Você está querendo viver socialmente, né? Poxa, a gente entende, né? A gente sabe que isso é necessário, sabe que isso é um hábito que você tinha até um tempo atrás. Mas agora, saiba que você vai ter que encontrar outros meios de socializar, vai ter que encontrar outros meios de passar os seus dias, de ocupar o seu dia. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas se conheça, né? Saiba identificar quando você já não está muito legal. E aí você vai procurar alternativas, procurar falar com pessoas, procurar se acalmar, procurar tomar atitudes que vão resolver isso antes que fique grave, tá? Porque o que você não precisa é passar por isso emocionalmente prejudicado, emocionalmente comprometido, tá?
A segunda habilidade que a gente tem é o autocontrole, né? A capacidade de, sabendo, lá, tendo conhecimento de quais são as coisas que nos trazem dificuldade, controlar nossas emoções, né? Controlar nossas atitudes, para que a gente não tome decisões emocionais e aí isso seja um desastre, né? Se a gente tomar decisões emocionais nesse momento, a gente vai tomar decisões que talvez não estejam embasadas nas melhores coisas. E aí isso pode trazer uma consequência pior lá na frente, tá? Então esse autocontrole, primeiro, que você convive com outras pessoas, né? Talvez menos pessoas agora, talvez muitas pessoas na sua casa, mas enfim, né? Nesse momento você vai ter que construir, nesse relacionamento que você tem com as pessoas mais próximas, uma relação mais harmônica, né? Porque se era difícil antes, quando tinha briga, tinha problemas, desavenças entre as pessoas que moram na sua casa, e aí discutia, brigava e fazia alguma coisa, e alguém saía de casa, né? E depois voltava, mais calmo e tal. Agora já não vai dar poder para ser assim, as pessoas vão ter que conviver mais próximas. Então, ter o autocontrole, evitar coisas que vão trazer mal para outras pessoas próximas de você, evitar atitudes intempestivas, né, não muito pensadas, que vão trazer consequências ruins, neste momento é fundamental, né? Então, a gente precisa saber que a gente tem a necessidade de ter o autocontrole, que é a segunda habilidade aí que a gente precisa desenvolver. A terceira habilidade é a automotivação, tá? E agora é muito essencial que você tenha automotivação, né? É a capacidade de você encontrar na sua vida, encontrar no seu dia a dia motivos para que você faça as coisas, motivos para que você esteja ativo, motivos para que você passe por isso, tá? Então a automotivação, ela é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? E precisa cada vez mais tá guiado por isso, tá? Porque se a gente ficar esperando que outras pessoas nos estimulem a fazer as coisas da maneira correta, nos estimulem a superar isso, hoje vai ser mais difícil. Hoje em dia vai ser mais difícil, né? E já era difícil antes, agora vai ser mais complicado ainda. Então tem que partir de cada um, tem que partir da gente mesmo, né? Essa motivação para fazer a mais, para fazer diferente, né? Para fazer diferença na vida das outras pessoas, na nossa própria vida, né? Encontrar soluções, encontrar caminhos, né? Ter uma rotina é essencial, fazer além do esperado é essencial para esse momento. Então você precisa encontrar dentro de você motivos, né? Encontrar incentivo, encontrar capacidade de resiliência, de persistência, de continuar insistindo em fazer as coisas. Então, isso também é fundamental para uma boa inteligência emocional, né? Você ter essa capacidade de não depender de outras pessoas para conseguir passar por isso. E a quarta habilidade que a gente precisa ter nesse momento, né, para ter uma inteligência emocional melhor, é a capacidade de empatia, né? Empatia é a sua capacidade de enxergar as coisas com o olhar do outro, né? É se colocar no lugar das outras pessoas, né? Só quem tem empatia, um exemplo está acontecendo esses dias, o pessoal que está fazendo compra para as pessoas que não devem sair de casa, né? Que está levando essas compras para elas, saindo da farmácia, que está fazendo o possível para manter essas pessoas acarinhadas ali, né? Manter essas pessoas com o auxílio de alguém, tá? Então, se colocar no lugar do outro é conseguir enxergar, poxa, se eu estivesse nessa situação, se eu estivesse na situação daquela pessoa, o que eu precisaria? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Tá? Então, essa capacidade de empatia é isso. E melhor do que isso é você conseguir enxergar nas suas habilidades pessoais, nas suas oportunidades pessoais, o que você pode oferecer para as outras pessoas para ajudar nesse momento, para melhorar a vida delas nesse momento, né? Para não deixá-las totalmente desamparadas. Por quê? A gente tem o governo, né, municipal, estadual, federal, né, os governos do mundo inteiro, colocando toda a concentração
das suas atitudes, dos seus atos para resolver o problema, então é claro que aquelas outras necessidades das pessoas agora não estão tão fáceis de serem atingidas. A gente não precisa só não ser contaminado por essa doença, só ter atendimento, né, quando alguém estiver doente, né? A gente precisa de outras coisas para a gente continuar vivendo. Então, se você puder facilitar a vida de alguém nesses dias, faça isso, isso é ter empatia, né? Então, se você pode ajudar, ajude, né? Se você não pode ajudar e precisa de ajuda, peça ajuda, né? Tá muito difícil das pessoas conseguirem enxergar ou saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Então, se você precisa que alguém vá ao mercado para você, fale. Se você tem dificuldade financeira, fale, comente com as pessoas, né? Vamos tentar fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Para as pessoas poderem ajudar e serem ajudadas nesse momento. Então, a empatia é a capacidade que você tem de enxergar a dor do outro, enxergar a necessidade do outro. E nesse momento é fundamental que você faça isso. A quinta habilidade que a gente precisa ter é o relacionamento interpessoal, que nesse momento é tão difícil de fazer. Interpessoal é relacionamento entre as pessoas. A gente o ser humano é extremamente social, ele precisa de contato humano, ele precisa se relacionar com as outras pessoas. Então, esse relacionamento interpessoal, se hoje em dia, né, para muita gente que está em isolamento, não está sendo fácil falar com outras pessoas, ou tem muita gente sozinha, tem muita gente com poucas pessoas em casa, o ideal é que você procure criar esse relacionamento com as pessoas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Ligar para as pessoas, tal, né? E eu vou te propor uma coisa que eu acho interessante, né? Se você está sozinho, se você precisa se relacionar com as pessoas, se você está sentindo falta de conversar com as pessoas, pega a sua agenda lá do WhatsApp, vê com quem que faz tempo que você não conversa, manda um oi, vê como está a situação da pessoa, você vai conversar, faz isso todo dia, faz isso com várias pessoas diferentes. Tenta criar uma relação emocional maior com as pessoas nesse momento, porque as relações físicas estão mais difíceis, né? A proximidade física está difícil, então a gente cria uma proximidade emocional, né? Fale todos os dias com as pessoas que você ama, né? Converse com seus amigos. Se você já tem os grupos do WhatsApp, fale nos grupos. Se você acha que é interessante falar individualmente com as pessoas, fale individualmente com as pessoas. Ligue para as pessoas, faça videochamada, coloque os netos e os avós em contato, né? Faz isso acontecer. Cria esse vínculo interpessoal. A gente precisa disso para viver e a gente precisa muito disso nesses dias que a gente está passando. E agora a gente vai falar sobre como que a gente pode passar melhor por esses dias, né? Como que a gente pode cuidar do nosso lado emocional, como é que a gente pode cuidar da nossa cabeça para a gente passar melhor por esses momentos, por esses dias, tá? Então vou dar algumas dicas do que você pode fazer no seu dia a dia, né? Aí adaptando as coisas que você gosta mais, adaptando as coisas que fazem mais sentido para você, tá? Então, a primeira coisa, deixa eu avançar aqui, eu acabei voltando. Primeira coisa que você vai fazer é encontrar dentro do isolamento, dentro da sua casa, um lugar que você sinta que seja um lugar agradável, que seja um lugar que você gosta de ficar, né? Não necessariamente tem outras pessoas por perto, né? Mas seja um lugar que seja o seu porto seguro dentro de casa, um lugar que te faz bem ficar lá, que pode ser um sofá, que pode ser uma cama, que pode ser uma varanda, que pode ser um jardim, né? Não sei, na garagem, onde você acha que é um lugar bom para você ficar, porque ali você vai, se você tiver a possibilidade, ou se você gostar disso, pode ler livros, né? Você pode assistir lá alguma coisa interessante para distrair um pouco, né? Você pode ter boas conversas, você pode usar o seu celular para conversar com as pessoas nas redes sociais, você pode sentar
e fazer ligações, fazer videochamada, que seja um lugar que você goste de ficar, para que você passe algum tempo do dia ali, que seja um lugar que você vai para realmente para descansar a cabeça, seja um lugar que você vai para relaxar, tá? Então, tem uma galera que tem uma rede em casa, sei lá, encontra algum meio, algum lugar que você acha que seja dentro das suas possibilidades, dentro da sua casa, dentro da sua rotina, do seu dia a dia, que seja um lugar agradável para você. Esse vai ser o seu porto seguro, onde você vai nos momentos que você quiser dar uma acalmada, esquecer um pouco tudo isso que está acontecendo. Não é um lugar para você ler as notícias, para você acompanhar os jornais, para você ficar olhando fake news, tá? Esse lugar vai ser para você relaxar. Então, encontrou esse lugar, é lá que você vai, ao longo do dia, nos momentos que você puder fazer isso, tá? Segunda coisa, vamos lá. E aí, uma coisa que seria interessantíssimo é que nesse momento você aproveitasse, porque a gente reclama o tempo todo que a gente não tem tempo para fazer as coisas, que a gente não tem tempo para fazer, tem uma rotina muito agitada, que não sobra tempo para nada. Bom, para pelo menos metade das pessoas agora tem tempo, tá? Se tem tempo, você aproveitar para melhorar habilidades novas, para fazer coisas diferentes. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você faça coisas que você não está acostumado a fazer, né? Então, por exemplo, é o momento de fazer coisas novas. Por exemplo, testar novas receitas, né? Se você não tem muitas habilidades culinárias, né? não manda bem na cozinha, ou se você já manda bem na cozinha e quiser fazer coisas diferentes, coisas fora do que você está acostumado a fazer, né? Testa lá, quem sabe, ou pode dar muito certo, você pode descobrir coisas que você pode fazer daqui para frente sempre, ou pode dar errado, mas pelo menos você tentou fazer coisas diferentes, distrair um pouco a cabeça, né? Por que fazer coisas que você não está acostumado a fazer? Para dar um descanso para o seu cérebro. Se você ficar tentando fazer as mesmas coisas que você fazia antes da crise, antes da pandemia, talvez não dê para fazer tudo como você queria e você vai ficar decepcionado. Então faz coisas diferentes, né? Faz coisas que você não está acostumado a fazer, tá? E aí, aproveitar esse momento para fazer coisas que além de te ajudar, podem ajudar outras pessoas. Então, como eu disse, a gente não tem tempo no dia a dia, mas agora a gente tem. Então, vai arrumar a casa, né? Tipo, vai fazer as coisas que não dá tempo de fazer, né? Vai arrumar aquele cômodo lá no fundo que você guarda as bagunças, né? Vai organizar seu guarda-roupa, e organizando o guarda-roupa, talvez você encontre muita coisa que você pode doar para as pessoas, né? Vai organizar lá o cantinho das ferramentas, vai lá no carro, ver que tem que lavar o carro, tem que limpar, tem que consertar alguma coisa. Enfim, aproveita esse momento para que você faça as coisas acontecerem, tá? Sabe aquilo tudo que você tinha na sua listinha de tarefas que você achava difícil de fazer porque não tinha tempo para isso? Faça agora, aproveita para fazer, quem sabe você ajuda alguém. Uma outra coisa legal de você fazer no seu dia, para ocupar o seu dia, para colocar nele que vai fazer bem para sua cabeça, é continuar conversando com as pessoas, né? Conversando com os seus amigos, com os seus parentes, aí, as pessoas do trabalho, né? E se você puder fazer isso através da chamada de vídeo lá do WhatsApp e tal, ou de qualquer outro meio, faça isso, porque o nosso cérebro ele não diferencia muito bem o que é vídeo, o que é contato mesmo. A gente precisa de contato humano, não é possível fazer fisicamente. É melhor que você faça isso, converse com as pessoas olhando para elas, né, lá pelo vídeo, do que se você fazer só por mensagem, se você falar só com as pessoas através das redes sociais, né? E é interessante também, é muito mais interessante, que você não faça isso só através dos grupos, né, falando com todo mundo ao mesmo tempo. É interessante você falar individualmente, né? Escolhe aquele amigo que faz tempo que você não faz contato com ele, escolhe aquela pessoa que faz tempo que você não vê, né? E faz uma videochamada, né? Quem sabe a gente consegue fortalecer as amizades nesse momento, né? Fortalecer as relações emocionais. Porque a gente precisa de relações sociais, precisa falar com as pessoas, precisa de contato humano para a gente estar bem, né? Emocionalmente.
Se a gente não pode fazer isso fisicamente, vamos fazer isso através da tecnologia que a gente tem, porque a gente vai fortalecer o contato emocional. E aí, a gente, como não tem um contato físico, uma coisa vai compensar a outra, tá? Então, converse, né? Fale com as pessoas, isso faz muito bem. Uma outra coisa que você pode fazer a gente vai tentar desligar um pouco a nossa cabeça das notícias, desligar um pouco a nossa cabeça das redes sociais, né, da polaridade, da polarização política, né? Faz o seguinte, né? Se você, de repente, a família gosta de assistir filmes, gosta de assistir séries e quiserem fazer isso junto, ótimo, né? Arrume aí os filmes do jeito que você conseguir arrumar, a série do jeito que você conseguir arrumar. Hoje em dia é mais fácil pela internet, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem acesso à internet. E assista esses filmes, assista essas séries, né? Pega aquelas séries que tem 7, 8, 10 temporadas e assiste desde o começo, né? Você vai desligar a sua cabeça da realidade atual, que não é legal, né? Então, em alguns momentos no dia, é interessante a gente fazer esse desligamento, dar um descanso para o cérebro. A gente vai passar ainda por muitos outros momentos estressantes daqui para frente, e quanto mais você economizar, quanto mais você poupar o seu cérebro, melhor, né? Então encontre esses momentos no dia que você possa fazer isso, né? Eu tentava assistir série e dormia, eu tentava assistir filme e dormia porque eu estava cansado, agora você vai conseguir assistir, né? Então assista. Dica importantíssima é fazer atividade física. Mas eu não posso, eu vou lá na pista de Cooper, o pessoal não gosta que eu vou. Não é para ir mesmo, tá? Não é para sair fazendo caminhada na rua, tal. Claro que aí é muito da realidade de cada região, de cada cidade, tal. Mas o remédio às vezes é amargo, né? Para a gente conseguir passar pelas situações. Mas nem que for dentro de casa, nem que for na sua casa, né? Faça atividade física. Né? Se você não tem um quintal para fazer uma caminhada, para dar uma corridinha, né? Faça exercício dentro de casa mesmo, né? Faça exercícios, tem milhares de vídeos na internet com dicas de exercício que você pode fazer dentro da sua casa, com o que você tem em casa, né? Você pode procurar um personal trainer, ele vai te orientar pelos vídeos lá pelo WhatsApp, enfim. Não importa como você vai se inspirar para fazer isso, mas faça alguma coisa, faça alguma atividade física, que isso faz bem para o nosso cérebro. Né, faz bem pro nosso pensamento, deixa a gente mais tranquilo, né? Então, não sei que período do dia que é melhor para você, não sei qual é o momento que é melhor para você fazer isso, se é de manhã, de tarde ou de noite, enfim, né? Mas em algum momento no dia, reserve para que você mexa o seu corpo, né? Porque uma outra coisa que não pode ser legal, que pode ser muito ruim, aliás, é que você saia pior fisicamente, pior de saúde dessa quarentena do que você entrou, né? Mesmo que você não pegue o vírus, vamos fazer o compromisso aqui de a gente fazer sair melhor, né? Sair fisicamente mais preparado do que você estava antes de começar, né? E aí coloca nos comentários aí que se você está fazendo exercício, se você quer alguma dica de vídeo de exercício, coloca aí nos comentários se você quiser fazer, mas faça alguns exercícios, tá? Faça alguma atividade física. Para quem tem pet, para quem tem cachorrinho, gatinho, tartaruga, calopsita, não sei qual é o bicho que você gosta, né? Qual é o pet que você gosta. Esse momento é muito complicado porque você não pode sair de casa, é complicado porque tem várias limitações, talvez você tenha problemas financeiros, né? Enfim. Mas esses pets, eles não têm noção disso que está acontecendo. Mas você dando atenção para eles, eles vão te retribuir com atenção. Você dando carinho, eles vão te retribuir com carinho. Né? Se você não estiver bem emocionalmente, eles vão perceber e se agarrar em você. Né? Então, aproveite esse momento para grudar nos pets. Né? Para também atender as necessidades deles. Né? Se tem que dar uma voltinha no quarteirão, se tem que, né, brincar com eles, isso vai te fazer bem também. Né? Que você, brincando com o cachorrinho, você vai fazer atividade física. Né? Você tendo que levar eles para dar uma voltinha no quarteirão na hora que não tiver ninguém, né? Você também vai estar dando uma voltinha no quarteirão, também vai fazer bem para sua cabeça e vai fazer bem para eles, né? Cuide dos pets, você vai estar cuidando de você também.
Uma outra coisa interessante aí, também vai tentar ajudar muito você a fazer isso, é aprender algo novo, tá? Então, aprender algo que vai fazer diferença na sua vida, aprender algum conteúdo que você estava tentando aprender faz tempo. Então, já coloca aí nos comentários também, eu quero que a Star coloque lá o curso de oratória, eu quero que a Star coloque o curso de liderança, eu quero que a Star coloque o curso de Excel, de YouTuber, enfim, né? Vê qual que é o conteúdo que você quer aí que a gente faça vídeo. Se você estiver gostando desse, a gente vai fazer outros, né? Coloca aí se você quer outros. E a gente vai fazendo conforme vocês forem pedindo, também vão dando norte pra gente. Mas aprenda algo novo, né? Um idioma novo, aprenda a tocar um instrumento musical, né? O que você quer aprender, né? Vai atrás dessa informação, aproveita esse momento para criar coisas novas. Talvez não dê para você fazer as coisas antigas, talvez não dê para você fazer o que você estava acostumado a fazer no dia a dia. Faça algo diferente, faça algo novo. Isso só nos faz bem, tá? Faça isso. Seja produtivo, ou seja, faça o seu dia render, tenha objetivos no seu dia para fazer e apresente no final do dia os resultados disso. Isso faz bem pra caramba, né? Você produzir coisas, você criar coisas. Então, talvez ser produtivo dentro da sua casa para você, para sua família, ser produtivo às vezes para sua comunidade, né? Ajudar alguém, né? Ser produtivo para sua cidade, ser produtivo para os seus parentes, para os seus amigos. Faça coisas, crie coisas, né? Vê quais são as suas habilidades, o que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas, o que você pode fazer para melhorar a sua vida e faça, né? Crie. Nesse momento é muito importante que a gente faça isso, né? Isso vai nos deixar emocionalmente mais equilibrados e focados e tendo motivo para acordar todo dia, tendo motivos, coisas para fazer, né? Talvez você vai descobrir que se você não acordar cedo, você não vai conseguir fazer tudo o que você tem para fazer, mesmo estando em quarentena. Então, seja produtivo, crie coisas. E tenha fé. Tenha fé em você, tenha fé que tudo vai passar, tenha fé que Deus está aí, né? Ele está presente para você passar por essa situação, né? Que talvez isso seja um momento necessário para que a gente saia como uma sociedade melhor, se a gente saia com pessoas melhores, que a gente valorize coisas diferentes, né? Se você parar para pensar, hoje em dia não faz tanta diferença se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, se você... Tá todo mundo passando junto por isso, né? Então, será que essa é uma questão que a gente deve valorizar muito daqui para frente? Faz diferença a roupa que você usa, o carro que você tem, né? Hoje, né, para passar por esses dias, todo mundo está tendo limitações, né? Tem dois aspectos principais, ou três, né? Que são, talvez você esteja tendo que trabalhar muito, porque o seu trabalho é muito necessário para a sociedade nesse momento. Talvez você não esteja conseguindo trabalhar, porque o seu trabalho pode ser um risco para a sociedade hoje em dia. Então, trabalhar muito ou deixar de trabalhar é um sacrifício que você está fazendo para que a sociedade, a humanidade passe por isso mais fácil, né? Então, tenha fé. Isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar. E quando acabar, a gente vai estar melhor, tá? Fica com esse vídeo para a gente terminar o momento de hoje e sucesso, saúde e fé para todos nós. Um abraço virtual. Ainda temos muito que aprender. Não podemos controlar o tempo. Não podemos voltar ao passado. Temos que pensar no futuro. Alguns perdem tempo demais em situações que não os levam a lugar algum. Nenhum de nós vai conseguir desfazer o que foi feito. Infelizmente, o erro faz parte de nossa natureza. Nós não somos perfeitos.
São os erros que nos trazem algumas das mais importantes lições. Não precisamos de uma máquina do tempo. Todos estão suscetíveis a momentos de dificuldade. E é assim que a gente vai vivendo. E vamos aprendendo com o tempo. Vamos escrevendo nossa história. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Hoje, nesse tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. A vida ainda não terminou. Só de pensar em te perder, eu perco meu rumo, eu perco o chão. Chorei um rio sem ninguém ver, eu quero acender essa escuridão. Temos uma guerra pra vencer, um inimigo que não dá pra ver. Você me ensinou não desistir, e eu sei não vai ser fácil essa missão, mas eu boto fé na nossa fé. Milhões de voltas que a vida dá,